Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana, o 25º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. Lembrando que estamos vivendo o mês da Bíblia e é importante que nós entendamos a dinâmica do Evangelho ou dos Evangelhos, dos 4 evangelistas. Normalmente o Evangelho nos apresenta Jesus saindo da Galileia e se dirigindo a Jerusalém para ali dar a sua vida. E durante esta viagem, Jesus faz 3 anúncios da sua paixão. Domingo passado, no 24º domingo do tempo comum, nós ouvimos o primeiro anúncio da paixão. Jesus vai dizer: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus apresenta, nesse primeiro anúncio da paixão, a cruz como caminho para que possamos segui-lo. Hoje, no 25º domingo, Jesus faz o segundo anúncio da sua paixão. E o anúncio que Jesus faz hoje nos direciona para que nós possamos encontrar o caminho da humildade. Se domingo passado era o caminho da cruz, este segundo anúncio é o caminho da humildade. Quem quiser ser grande, quem quiser ser servido, seja o primeiro a servir. Se faça como uma criança. Temos também o terceiro anúncio da paixão, que não vamos refletir aqui, mas Jesus vai também fazer o terceiro anúncio, que é aquele momento quando os filhos de Zebedeu pedem para sua mãe pedir para Jesus que coloque um à sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus faz o questionamento: vocês poderão beber o cálice que eu vou beber? Assim, nesse anúncio da paixão, o terceiro, Jesus nos mostra o caminho do sofrimento. Mas nós queremos nos deter no anúncio de hoje, do Evangelho de hoje, que é o caminho da humildade para que possamos caminhar no caminho de Jesus e, consequentemente, nos direcionarmos para o reino de Deus. Nós ouvimos a semana passada Jesus elogiando a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E deu a chave da igreja para Pedro, dando primado para ele diante dos outros apóstolos. Outra vez, Jesus também convida 3 dos seus discípulos para subir o monte Tabor: Pedro, Tiago e João. É claro que todo ser humano, com exceção de Nossa Senhora, nasce com a mancha do pecado original. E os apóstolos escolhidos por Jesus também carregavam em si esta marca. E é evidente, criou-se
ciúmes, criou inveja, a vaidade no coração deles, fez com que eles começassem a disputar para quem seria o primeiro. Então é importante nós entendermos a lição de Jesus para que os discípulos aprendessem a procurar o caminho da humildade. Jesus hoje faz, como a semana passada, uma pergunta para os seus discípulos. Ele pergunta: o que vocês vieram conversando no caminho? Todos ficaram quietos. Porque vai dizer o Evangelho que eles discutiam para ver quem seria o maior, para ver quem seria o primeiro. Mas ficaram quietos, não responderam, porque ouviram muito bem o que Jesus disse para Pedro a semana passada, no momento que ele tentou persuadir Jesus de não abraçar a cruz. Então, os discípulos hoje preferiram ficar quietos. Mas Jesus, sabendo tudo, conhecendo o coração deles e de todo ser humano, percebeu esta dificuldade dos discípulos na tentativa de se tornarem o primeiro, pegar o primeiro lugar, ser um maior do que o outro. Então Jesus coloca 3 frases para poder explicar para os discípulos a importância da humildade e assim eles entenderem como que é a dinâmica do reino de Deus. Ele vai dizer: aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. A segunda frase: aquele que quiser ser pequeno, seja como uma criança. E pegou uma criança, colocou no meio deles, para eles olharem para aquela criança e perceber ali como que deveria ser o coração daqueles que querem ser o maior no reino dos céus. E o terceiro momento, a terceira frase, é quando ele vai dizer: quem acolhe ele estará acolhendo aquele que lhe enviou, que é o Pai. Por isso, queridos irmãos, entendamos uma coisa muito importante. Se o mundo nos ensina, nos catequiza de que quando maior no mundo, mais nós seremos honrados na igreja, no reino de Deus, na pedagogia do Cristo, quanto menor nos fizermos, maior seremos no reino dos céus. Basta olharmos para aquele que queria ser o maior de todos. Quem? Lúcifer. Aquele que queria ser o maior de todos, até maior do que Deus, foi precipitado. Então, prestemos atenção nos dons que nós temos. Talvez na nossa boa pregação, no nosso cantar bem, no nosso tocar bem, no nosso ser o melhor catequista, o melhor coordenador. Cuidado, para que nós não queiramos até mesmo tomar o lugar de Deus. Porque no momento que procuramos, como
Lúcifer, na soberba, ser até maior do que Deus, nós poderemos ser precipitados. Por isso, Jesus é o primeiro que nos dá exemplo de viver a humildade, o abraçar a cruz e do sofrimento. Jesus carrega a sua cruz para o alto do Calvário. Jesus, com muita humildade, é escarnecido, não revida, muito pelo contrário, até na humilhação nos ensina a oferecer a outra face. Jesus sofreu todo o sofrimento que qualquer ser humano jamais poderia suportar. Agonia no alto da cruz. As 3 paixões que ele anunciou, ele não somente anunciou, mas viveu no seu próprio corpo quando assume a condição humana. E é bom nós entendermos que Jesus, ao escolher Pedro para ser o primeiro entre os apóstolos, escolher Pedro, Tiago e João para subir o Monte Tabor, não é que ele tinha preferência, muito pelo contrário. Jesus tem preferência por aquele que tem o coração mais aberto para servir, o coração mais aberto para a humildade, o que tem mais disponibilidade para carregar a cruz. Então vamos entender por que Maria é a serva preferida pelo Senhor. Exatamente isso. Maria está acima de todos os santos, porque ela foi a mais humilde, porque ninguém carregou a cruz, não a cruz física, mas a cruz das dificuldades que se passa na vida do que Maria. Olha o sofrimento de Maria ao acompanhar o seu filho carregando a cruz para o alto do Calvário. No entanto, ela perseverou com muita humildade, até o último momento, sabendo que ali estava o projeto de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando Jesus nos convida a carregarmos a cruz, a vivermos a humildade, a servirmos com um coração de criança, nós temos em Jesus o primeiro exemplo que nas mãos do Pai se colocou como uma criança, fazendo e confiando em todos os momentos que o Pai estava com ele. Então é importante que nós aprendamos com Jesus e também com Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela sempre viveu a humildade, o silêncio e o serviço. E em 3 momentos nós poderemos encontrar em Maria o exemplo do santo, no caso a santa, que Deus quer que sejamos. Lá em Belém, na manjedoura, ela estava servindo silenciosa, humildemente. Não se ouve a voz de Maria na manjedoura de Belém. Por quê? Porque ela está humildemente fazendo a vontade de Deus.
O segundo momento que encontramos Maria é no caminho do Calvário, é no Monte Calvário, e silenciosamente, humildemente, servindo a humanidade, porque ali ela oferece o seu filho. Não ouvimos nenhuma palavra de Nossa Senhora. Estava ali unicamente para servir humildemente a Deus, como uma criança. E o terceiro momento que encontramos Nossa Senhora é em Pentecostes. Novamente, ela em oração, silenciosa, humildemente e servidora dos discípulos de Jesus Cristo, de seu Filho. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a liturgia quer nos ensinar de final de semana que no anúncio da paixão de Jesus, em cada momento que ele sofreu a sua paixão, e no anúncio de cada paixão que nós encontramos no Evangelho, o primeiro, o segundo, o terceiro, a cruz, a humildade e o sofrimento tem a intenção de nos conduzir à experiência da santidade através da paixão que ele sofreu. Que aprendamos com a liturgia de hoje e que a palavra de Deus, nesse mês da Bíblia, penetre com toda a sua força em nossos corações. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.